Muito obrigado, Dr. Luís Costa. Peço desculpa por este pequeno atraso da minha parte em termos individuais. Eu diria que o professor Hélder Pacheco é uma pessoa tão conhecida do nosso país, e não só, provavelmente, que dispensaríamos aqui de fazer uma apresentação. Pese embora isso, considerando que haverá também na audiência pessoas de fora do nosso país, podem não conhecer tão bem toda uma longa carreira e trabalho interessantíssimo com foco na cidade do Porto, eu passaria então, se me derem autorização para isso, em poucos minutos, de ser aqui muito resumo biográfico do professor Hélder Pacheco. Nasceu no Porto, portanto já se percebeu, na antiga Rua do Correio, na freguesia da Vitória. Desenvolveu estudos nas Belas Artes, nas Ciências Pedagógicas e em História. Tem cursos e seminários de formação nas áreas de Educação e Património Cultural da nova Universidade de Ulster e universidades de Manchester, Newcastle, York e Bordeaux. Desenvolveu um estágio no Museu de Västerbotten em Umeå, na Suécia, para estudo da pesquisa e apoio às culturas locais e regionais, como bolseiro do Instituto Sueco da Cultura. Publicou estudos e ensaios sobre educação e ensino em várias revistas portuguesas de referência, nomeadamente O Professor, O Ensino e outro designado Escola Democrática. Realizou várias conferências nas áreas de educação, ensino e património cultural, em instituições culturais e educativas de todo o país e também em Barcelona, concretamente os movimentos de renovação pedagógica, e Paris, no Centro Cultural Português. Enfim, isto é, como eu dizia, um resumo muito resumido, por assim dizer, do professor Hélder Pacheco. Para nós estamos todos já, neste momento, em grande vantagem. Eu poderia, se me permitem, só dizer que acabamos de almoçar nós três há bocadinho, e o que eu aprendi neste almoço já não tem, enfim, não conseguiria explicar em 2 ou 3 palavras. Portanto, é para nós, e em especial para mim, uma grande oportunidade, como eu dizia também ao almoço ao professor Hélder Pacheco, ouvi-lo, porque sei que vou aprender, mas sobretudo tê-lo conhecido pessoalmente, que é muito mais enriquecedor ainda, se assim se pode dizer, ouvir de sua própria voz as suas impressões, os seus projetos. Continua a ter projetos, ainda bem, que estão em marcha, valiosos para a cidade do Porto, valiosos para todos nós, não só para os portuenses, para a cultura nacional. E de facto, quando se pensa e se estuda algo que tem a ver com a cultura portuense, está-se a estudar também o que é a cultura nacional. Por isso, eu não sou ninguém para dizer mais do que isto, mas sim, o professor terá com certeza algumas questões a colocar, embora eu tenha também questões para lhe colocar. Felizmente, por um lado, vai-me dar essa oportunidade quando achar que é momento para isso. Agradeço a presença a todos enquanto moderador. Já vi que estão aqui caras de bons amigos e amigas e alunos, estudantes nossos, muito interessados sempre por estas questões ligadas ao urbanismo e à cidade, e aqueles que, não sendo da área específica, mas que são com certeza interessados pela cultura portuense. Muito obrigado, professor. Falando isto, ouve-se? Ouve-se sim. Ouve-se. Houve assistência? Tem aqui a ajuda do micro, está ligado, professor. Muito boa tarde a todos. Eu confesso que, ao fim destes anos todos de serviço, ainda me sinto um bocado embaraçado quando tenho que participar nestas sessões, sobretudo quando me põem a falar de mim, porque quem fala de si próprio não aprende nada. Quer dizer, nós só aprendemos alguma coisa se ouvirmos os outros. De maneira que eu, aquilo que, com franqueza, gosto mais de fazer, especialmente, não sei se sabem que em Portugal, isto por influência da classe política, os entrevistados querem quase sempre saber quais são as perguntas que os entrevistadores vão fazer. E é muito frequente quando me pedem entrevistas para a rádio ou para a televisão, quererem-me dizer as perguntas. Eu disse, não quero saber.
fazem as perguntas que quiserem, na altura, porque realmente acho que combinar as perguntas e as respostas é uma batota muito indecente, se querem que lhes diga. De maneira que aquilo que eu gosto mais de fazer é responder a questões que colocam, a responder na medida em que sei, que posso saber. Eu, para me ver livre houve um período em que eu era convidado para fazer muitas conferências fora do Porto. E andei praticamente, desde o Algarve, a Viana era com muita frequência, Braga, Coimbra, Lisboa, etc, etc. Pronto. Porque eu inicialmente estava muito ligado à educação. Eu fui um dos... é uma mistura de anjinho com cidadão consciente, porque eu fui convidado para integrar o primeiro Ministério da Educação depois do 25 de Abril. E aceitei. E cheguei a ter casa em Lisboa, até alugada, mas nunca ocupei. Depois pensei um dia, eu devo estar maluco, querer ir para Lisboa, sair do Porto. Pronto. E, portanto, foram anos muito difíceis, aqueles 74, 75, 76, no Ministério. Era preciso reerguer um sistema educativo. E eu, algumas destas frequências de cursos no estrangeiro estavam ligadas sobretudo ao Ministério da Educação, que proporcionava, através da OCDE, frequência de cursos de formação no estrangeiro. Portanto, eu estava muito ligado à educação. E particularmente ao setor da educação que tem a ver com o património. Nós, num jantar em Viseu, em que eu fui convidado com a minha mulher para jantarmos com uma amiga nossa, que era minha colaboradora, era professora em Viseu, e nesse dia, por acaso, estava lá o secretário de Estado da Cultura, que por acaso era um homem culto, podia não ser, que era o António Reis, que é senhor de uma sólida cultura. Fomos jantar e, na altura, após o 25 de Abril, um dos objetivos que foi colocado nos programas de ensino era a ligação da escola à comunidade e valorizar o património da comunidade. Isso foi uma das coisas que eu mais aprendi na Suécia, foi isso, e na Inglaterra, que é a ligação da escola à sua comunidade. Cá a escola estava ligada a todo o mundo, mas não se sabia nada, e hoje isso passa-se também um bocado. Eu até sou defensor de uma área nos currículos escolares, haver uma área que as escolas possam estudar o seu meio ambiente. A escola de Freixo de Espada à Cinta estuda bem Freixo de Espada à Cinta, a de Taboaço estuda Taboaço, porque realmente é o início de tudo, da nossa vida, que são as nossas raízes, e é saber o chão que se pisa, a história do chão que se pisa, etc. Pronto, isto eram ideias do pós-25 de Abril, claramente, em que havia muito idealismo, contrariamente ao que se pensa. Construir uma democracia também se faz ou melhor, deve fazer-se com alguns ideais culturais, sociais, etc, etc. Pronto. E, portanto, eu estava muito ligado à educação voltada para o património. E as escolas estavam, sobretudo as escolas preparatórias, faziam pesquisas do seu meio no capítulo das tradições do meio, tradições culturais do meio, sobretudo as tradições populares. Havia um Ministério da Comunicação Social, na altura havia um Ministério da Comunicação Social, que
criou uma editora que se chamava Terra Livre e que se destinava a promover o país, quer nacional, quer internacionalmente. Eram edições. Ainda hoje há livros da Terra Livre, publicou cerca de 80 volumes, absolutamente clássicos para o conhecimento da nossa cultura. Eles mandavam muitos para o estrangeiro, para os institutos culturais portugueses, para os consulados, para as embaixadas, etc, etc. Pronto. E o António Reis, quando soube desse projeto da ligação da escola à cultura da comunidade, perguntou se isso não podia ser publicado. Eu disse que sim, que estava disponível. Então foram publicados 8 volumes, que se chamava A Escola na coleção Terra Livre, 8 volumes que se chamava A Escola e a Comunidade, com tradições. Começou por Barcelos, que tinha uma riquíssima tradição cultural, ainda tem, popular, e o último volume foi do Porto. Entretanto, veio um governo que extinguiu a Terra Livre e não se publicaram mais alguns volumes disponíveis. Pronto, o que é que acontece? O primeiro governo constitucional, creio que toma posse em 78, que tinha o António Reis como secretário de Estado, resolve promover pela primeira vez em Portugal uma grande campanha de proteção do património, que era absolutamente fundamental, percebia-se. As revoluções têm muitos aspectos positivos, mas também têm aspectos negativos. Um dos aspectos negativos é deixar à rédea solta gente perigosa, que no caso do património nas autarquias começava a dar cabo de muita da identidade cultural de muitas vilas, cidades, etc, etc. Foi um período difícil, porque deu o poder autárquico eleito a pessoas que, no fundo, pensavam muito mais na construção civil e naquilo que eu chamo a caixotaria do que na valorização do património. Eu não quero dizer com isto que as cidades e as vilas e as aldeias devam ficar só com a arquitetura e só com o património antigo. Devem renovar-se e modernizar-se, mas com respeito pela sua identidade, o que não estava a acontecer. E o governo percebeu, através do António Reis, que era preciso lançar uma grande campanha de proteção do património, sobretudo visando formar autarcas e professores. É evidente que, contrariamente ao que está a acontecer atualmente, a escola é a base do sentido democrático de uma sociedade e a base de tudo aquilo que se chama de desenvolvimento e progresso. É a escola. Pronto. Foram canalizados recursos consideráveis do ponto de vista financeiro e fez-se a maior campanha jamais feita em Portugal na defesa do património, através da televisão, da rádio, da imprensa e de ações de formação no país todo. Eu corri o país de uma ponta à outra a fazer ações de formação. Curiosamente, os maiores frequentadores dessas ações não eram os autarcas, que eram os primeiros, que deviam ser os primeiros da linha da frente, mas professores. O que por um lado era bom sinal, mas por outro lado era muito mau sinal, porque os grandes problemas era a destruição do património que estava a ser feita. Pronto. Eu a propósito da audiência, esqueci-me de dizer uma coisa que devia ter dito. Estou completamente siderado, espantado, admirado, o que quiser, por num dia da semana, num país que se ufana de ler pouco ou não ler livros, ter um clube de leitura com esta assistência toda a esta hora. Portanto, para mim, realmente, o mundo não está tão mau como o pintam. E este país é muito melhor do que aquilo que parece, apesar de tudo.
apesar de tudo este país. Aliás, eu sou um otimista melancólico. Isto não é uma frase minha, do Jean d'Ormesson, que é um dos meus mestres de pensamento, é um filósofo francês, que tem 90 e tal anos, não sei se morreu até, Jean d'Ormesson, que diz que era um otimista melancólico. Porque realmente o mundo causa-nos muita melancolia, mas temos que ser otimistas, porque de facto eu morri 3 vezes teoricamente nos últimos 10 anos e estou aqui, graças à ciência. Portanto, só posso acreditar no progresso do mundo e da ciência. Pronto. Mas voltando à questão do património. A campanha decorreu e ela era coordenada pelo Rui Rasquilho, que depois foi o nosso adido cultural em Marrocos, creio eu. E o Rui Rasquilho foi convidado pela editorial Presença para coordenar uma edição dos novos guias de Portugal. Havia os guias de Portugal clássicos, que tinham começado com um homem aqui do Porto, Santana Dionísio. Primeiro começaram com o Raul Proença, que era um homem da Seara Nova. Depois Santana Dionísio e a Gulbenkian subsidiou a edição dos novos guias de Portugal, isto nos anos 60, talvez. O do Porto, por exemplo, é um guia clássico, absolutamente clássico. Está lá tudo, o que é essencial, mas está lá tudo até 60. De 60 para cá, e sobretudo depois de 75, 74, muita coisa mudou. Bob Dylan dizia "The times are changing", e a Violeta Parra cantava "Tudo cambia". Portanto, o país mudou. E, portanto, era preciso fazer uma edição de guias de Portugal contendo já as mudanças que estavam a acontecer no país. E foi o Rui Rasquilho convidado para coordenar esses guias de Portugal. E convidaram, como eu tinha tido a experiência do património e da edição dos livros da Terra Livre, ele convidou-me para escrever o Guia do Porto. Eu disse, nem pensar. Porque eu, na altura, estava mesmo interessado em escrever sobre educação e património. Havia muitas revistas, 3 ou 4 revistas, e o próprio Ministério fazia edições de documentação para professores, etc. Eu estava interessadíssimo nisso. Disse, nem pensar. Ele insistiu, e eu recusei sempre. Pronto. Um dia ele manda uma colaboradora dele, que também fazia parte da Comissão de Defesa do Património, que era a Natália, manda ter comigo ao Palácio Foz, onde reunia a Terra Livre, estava o Ministério da Comunicação Social, para me dar a boleia do Palácio Foz para Santa Apolónia. E ela, pelo caminho, puxa de um documento que era o contrato da Presença e disse, agora tens que assinar isso, que era o contrato para escrever o Guia do Porto. Eu disse, nem pensar. E então, entre os restauradores e Santa Apolónia, ela massacrou-me para eu assinar o contrato. E eu pensei, não estou para te aturar. Dá cá isso. Peguei numa caneta e assinei. Pronto. E ela disse, agora tens 1 ano para apresentar o livro. Eu vim para o Porto e comecei a pensar o que é que havia de fazer. Os livros clássicos sobre as cidades começam sempre por a história da cidade. Se forem bem feitos, é a história e a geografia. Normalmente é só a história, porque a geografia é o sustentáculo do desenvolvimento de um território. Não é? E depois, no fundo, é repetir histórias, muitas delas já conhecidas. Eu pensei, tenho que dar a volta a isto, porque realmente escrever, eu acho que nós temos que inovar, procurar inovar, continuamente. Este país tem que, o grande desafio do mundo moderno, para mim, e da sociedade atual, da sociedade contemporânea, é a conciliação entre a tradição e a memória e a inovação. As sociedades que conseguirem conciliar isso são as sociedades que vão estar na primeira divisão.
as que mandarem a memória e a tradição para o caixote do lixo e só de pensarem na inovação ficam para trás. É isso que eu ando a vender agora aos jovens. Em janeiro vou falar com um grupo de jovens do Politécnico sobre o 25 de Abril no Porto e vou-lhes dizer isso. E pronto, eu pensei, como dar a volta a isto? Dar a volta, como fazer qualquer coisa diferente. E pensei, vou pegar, o Porto é uma cidade muito paroquial. Paroquial no sentido completo da palavra. É uma cidade que nasce de paróquias. Aliás, a paróquia tem um grande... Eu estou à vontade para falar nisto porque nem sou religioso. Mas a paróquia é o sustentáculo social e espiritual do nosso país. Foi sempre e ainda é, em muitos sítios. A paróquia, com a Revolução Liberal, de origem às juntas de paróquia, até aí era o padre que administrava tudo. A partir da Revolução Liberal, as juntas de paróquia fazem, porque os batizados, os óbitos, etc., os nascimentos, começam os batizados é o padre, mas os nascimentos e os óbitos passam a ser a junta de paróquia, e com a Primeira República, as juntas de paróquia passam a ser juntas de freguesia, com a separação definitiva da Igreja e do Estado. Pronto, eu pensei, vou começar o livro pelas 15 freguesias do Porto. Cada uma delas tem uma identidade própria. Se vissem isto há 50 anos, viam carros de boi e campos de milho, e lavradores e lavradeiras, etc. O que se passou em Paranhos foi uma verdadeira revolução. O que acontece é que a primeira paróquia é Sé, depois em 1583, em plena administração castelhana, faz a primeira revolução administrativa e o Porto passa a ter, além da Sé, a Sé desdobra-se em Vitória e São Nicolau. Portanto, passa a ter 3 paróquias, depois entra Miragaia, quer dizer, à medida que o tempo passa, há freguesias do Porto, que é o caso de Ramalde, Aldoar e Novo Gil, que só entram na cidade, só são Porto, a partir de 1893. Reparem, enquanto as freguesias do centro histórico vêm desde a Alta Idade Média, algumas entram nos finais do século XIX. Portanto, há uma grande diferença de identidade e de território, de culturas, os paranhenses antigos diziam vou ao Porto, como os fozeiros diziam vou ao Porto, porque eles sentiam-se outra coisa. Pronto. Eu resolvi explicar isto no meu livro. Ele começa pelas 15 freguesias, análise da história das 15 freguesias, que nunca tinha sido feito. Isto é aparentemente isto não tem metafísica nenhuma, quer dizer, isto é uma coisa muito simples. Começar a história de uma cidade pelas suas paróquias, pelas suas freguesias, não é preciso grande sapiência. Pronto. O que nunca tinha sido feito. Pronto, depois passa a analisar as ruas, os jardins, as praças, etc, etc. O que também nunca tinha sido assim elaborado num livro. Pronto, mas era preciso dar a volta. E o livro foi publicado. O primeiro volume era para ser o de Lisboa, que tinha que ser. Sendo uma editora de Lisboa, tinha que abrir a coleção pelo Guia de Lisboa. Mas como sempre acontece com o Terreiro de Passos e seus muchachos, eles atrasaram de Lisboa. E eu tinha um compromisso de 1 ano, e para muita gente de Lisboa um compromisso de 1 ano quer dizer 2 anos, 3 anos. Aliás, isso vê-se agora ainda. Veja-se o aeroporto, não é? Eu entreguei o meu na hora certa e foi o primeiro a ser publicado. Pronto, inesperadamente faz um grande sucesso.
O Jornal de Letras, eu fiquei amigo do António Mega Ferreira, para quem tem essa dívida, chamou o livro à primeira página. A primeira página dedicada ao livro do Porto. Pronto. Que eles acharam piada porque realmente ele era diferente do habitual, com as freguesias, etc. Lisboa não dava, porque Lisboa tem 50 freguesias, não é que aquilo ia dar um calhamaço, mas o Porto só tem 15. Pronto, e para terem uma ideia de como os sucessos acontecem, em Portugal uma edição de 1000 exemplares é uma boa edição. E o livro vendeu 30.000 exemplares. Pela diferença. Pronto. E uma das coisas que me dá... A partir desse momento as portas estão todas abertas. Quer dizer... Em Portugal é assim. Tendo sucesso numa área, as portas abrem-se. Mas muitas vezes há gente que tem alguns insucessos, mas tem talento, mas tem as portas fechadas. Não é direto, não é habitual. Talento e sucesso dão as mãos. Mas nem sempre os talentos têm possibilidade de o demonstrarem se à partida não houver qualquer coisa que convença as pessoas. A partir desse momento, nunca mais parei, porque já publiquei 50 e tal livros, do Porto devem ser 50 mais ou menos, e publico tudo o que quiser. E portanto, eu sou um autor acidental, porque se não tenho escrito tão depressa e antecipando Lisboa, então, entretanto, isso não me dá nenhum prazer, porque eu sou muito amigo deles. Quando sai o livro, o Guia de Lisboa, leva uma grande tarefa da crítica, porque diz, contrariamente àquilo que é habitual em Portugal, porque em Portugal Lisboa é que conta e o resto é província. A crítica, particularmente do António Mega Ferreira, mas não só, dizia, depois do Porto, Lisboa é uma desilusão. Isto nunca se diz. Pronto. E portanto, eu sou um autor acidental. É para verem como a pessoa embarca numa carreira com que não contava. E no meio disto tudo, uma das coisas que me dá prazer, eu não sou particularmente dado a autoelogios. Se forem ver a minha biografia, que o meu filho é informático de profissão, coordena uma empresa multinacional a partir de casa, coordena no país todo, e tem um blog em meu nome que eu nem sei o que lá está, nem sei o que lá está. Então muita gente escreve para lá, pensando que sou eu que estou a ler, mas não, é o meu filho. Mas uma das coisas que me dá prazer é que na história mais moderna do Porto, que é a história do professor Oliveira Ramos, que saiu é a mais recente e é mais, cientificamente, a mais completa. Tem uma cronologia final sobre a história do Porto. E em 1984 colocaram o meu livro do Porto, o que me dá um grande gozo. Isso dá-me mais gozo do que todas as taças e pergaminhos e condecorações, porque realmente o que quero dizer significa que é reconhecido que o livro constituiu uma marca na vida da cidade. O que me dá gozo é porque isso constitui uma marca para a cidade também. Quer dizer, é uma maneira de servir a cidade, que é aquilo que eu pretendo fazer.
O meu próximo livro, por exemplo, que está no prelo, que era para ser um Natal, mas é muito complexo, porque eu só fotografias mandei 1300 e ele só pode ter um máximo aí de 250 a 300. É um livro muito conflituoso porque aborda o Porto nos problemas atuais do Porto, que se chama reabilitação urbana, despovoamento, turismo, etc, etc, etc. Porque nós temos que tomar posição perante os problemas que a cidade tem e dizer o que pensamos. Pronto, e agora calo-me, fico à espera de perguntas. Muito bem, muito obrigado, professor. Ainda temos uns minutos, eu vou ser um bocadinho oportunista, se me autorizar, e gostaria de puxar aqui, até num sentido de homenagem, toda uma história de uma parte do povo portuense, e que eu sei que o professor Hélder Pacheco já deu algum contributo para isso, nomeadamente com mais algumas pessoas, e que é uma história que eu já ouvi há algum tempo, mais de meia dúzia de anos, quando fui contactado aqui na faculdade por uma senhora que se chama Maria Arminda Santos, uma grande promotora desta história que já irei contar sumariamente, mas que pedirei depois ao professor Hélder Pacheco, se quiser acrescentar algum comentário mais detalhístico. E esta senhora, quando me procurou, já não sei quem lhe terá dado o meu contacto, e ainda pusemos a hipótese de, até através do nosso departamento de Minas, daqui da faculdade, conseguirmos fazer o protótipo daquilo que seria a estátua em bronze, mas penso que depois não foi necessário recorrer ao nosso departamento de Minas, apesar de ter havido na altura alguns contactos e até uma boa recepção. E isto trata-se de uma história que na net poderão encontrar, cujo título é Um Drama Silencioso e Silenciado. E é nada mais, nada menos que a história de umas valentes e heroínas mulheres do Porto que viveram, sobretudo no início do século XX, até meados do século XX, e que eram famílias carenciadas, mulheres lutadoras, que trabalhavam para poder pôr comida na mesa e que eram nada mais, nada menos que as carquejeiras do Porto. Portanto, eram as mulheres que, na calçada, que eu julgo que ainda na altura se chamaria Calçada da Corticeira, aqui no Porto, perto das Fontainhas, que subiam aquela calçada com uma pendente que eu nem sei quanto terá, mas que é uma calçada muito difícil para quem sobe mesmo sem pesos, e elas vinham cá embaixo, junto à margem do rio, aos barcos, carregar a carqueja nas costas, subir essa calçada e depois ainda distribuir essa carqueja pelo Porto adentro, às padarias e às casas da burguesia na altura do portuense, para aquecer os fornos, quer fosse para a produção do pão, quer fosse para aquecer as casas das famílias mais ricas da altura. Essas mulheres, claro, viviam num tempo em que os homens estavam muito afastados do cuidado dos filhos, muitos destes homens de famílias carenciadas eram alcoólicos, e, portanto, cabia a estas senhoras, que são umas senhoras, de facto, eram umas senhoras, caberia esse papel bastante violento de serem elas a assegurar o sustento que punham na mesa para os filhos. E isto era altamente doloroso, especialmente numa altura em que havia muita tuberculose, como sabem, no país, e concretamente no Porto, muita carência alimentar, um nível de desnutrição muito elevado, e tudo isto, mulheres doentes muitas vezes, enfraquecidas, a carregar esta carqueja aos ombros. Infelizmente esta imagem não dá para vocês verem, está na net, estou só, digamos, a tentar estimular para verem esta história. E porque é que eu trouxe esta história aqui? Estivemos ao almoço a falar muito brevemente sobre isto, e o professor Hélder Pacheco com certeza que não leva a mal eu ter puxado esta história, pelo contrário, julgo, porque olhando para esta gravura que está aqui, não é uma gravura, é uma fotografia, corretamente dizendo, o que significa é que
face ao volume destas mulheres, que iam curvadas a subir a rampa, o volume da carqueja era uma coisa imensa. A primeira vez que aqui há uns anos vi uma imagem deste género, fiquei, sem saber ainda a história, fiquei impressionado. Como é que é possível um corpo humano curvado, e no caso eram só mulheres que faziam este trabalho, carregar este monte de, vamos chamar, uma espécie de silvas, não é? Que levam por esta calçada acima, que eu conheço bem esta calçada. Isto é desumano, no mínimo, isto é escravatura absoluta. E então fiz umas contas, isto é a minha costela de arquiteto, a puxar para a engenharia, por causa da minha vida, sempre no meio dos engenheiros, fiz umas continhas e desta comparação entre o que é o volume do corpo humano e o volume desta imensidão de carga que elas transportavam, não está muito longe do volume eu diria, de um pequeno elefante asiático. Porque um pequeno elefante asiático pode ter um volume que vai desde 7 metros quadrados a 8,5 metros quadrados. Ora, eu através da fotografia na net consegui fazer aqui uma regra de 3 simples, e dando às senhoras uma média de altura de 1,65, que me parece razoável, embora aqui na fotografia esta senhora até parece ser uma senhora alta, mas será um caso se calhar menos vulgar. Isto, o que se verifica é que, comparando então este volume do corpo humano destas senhoras com o volume da carqueja que levavam aos ombros, é como se estivessem a pegar aos ombros, em termos de volume, não em peso, naturalmente, algo parecido a um elefante adulto jovem asiático, porque os elefantes africanos são bem maiores. Portanto, foi a comparação que eu pude encontrar, fiz umas continhas da net, como é que se calculou o volume médio do corpo humano, aprendi até umas coisitas destes indicadores, e acabei por tirar esta conclusão. Ora bem, e este momento, uma vez que eu vim a perceber então que o professor Hélder Pacheco esteve envolvido, porque foi graças à sua iniciativa que deu coragem à colega Maria Arminda Santos para não desistir da grande ideia que ela sempre teve de termos uma estátua nesta zona, no topo desta rampa, uma estátua de homenagem a estas senhoras que carregavam a carqueja, que na altura, vim a saber há bocadinho, o professor Hélder Pacheco acabou por convencer a Maria Arminda a não desistir do projeto, porque bateu a muitas portas que eram suposto ajudar com o contributo para se poder pagar a tal estátua e a escultura, e muitas portas se fechavam em vez de se abrirem quando era suposto abrirem-se e não fecharem-se. E na altura, depois, através de alguns passos dados pelo professor Hélder Pacheco, com a ajuda do Presidente da Junta de Bonfim, acabou por se conseguir o resto do financiamento e, felizmente, a homenagem lá está no local que honra muito estas senhoras que fazem parte da história do Porto. Eu, como sou arquiteto, a minha parte conhece-me bem. Eu, quando ouço falar do professor Hélder Pacheco, não o conhecia pessoalmente, já o disse, foi para mim a grande alegria, e agradeci já muito o convite à biblioteca de me terem convidado. Foi logo, à partida, vi logo aqui uma grande oportunidade de conhecer pessoalmente o professor Hélder Pacheco, mas sempre que eu ouvia falar, ou saía mais um livro, enfim, as pessoas que tiveram a minha formação de base sempre estiveram muito atentos à obra do professor Hélder Pacheco, por causa da história da cidade, do Porto, etc., das belíssimas fotografias que nos apresentou já, etc., e comparava um bocado o seu trabalho, o seu enorme trabalho, com aquilo que se fez há muitos anos, na década de 50 para 60, mais 60 talvez, mais 60, dos anos 20, que foi o inquérito à arquitetura popular em Portugal. Mas que isso foi feito por uma equipa de ilustres arquitetos da altura, o professor Fernando Távora, já falecido, o professor Carlos Carvalho Dias, ainda vivo, felizmente, já terá uns 90 e alguns anos, e outros que a maior parte já desapareceram, dada a idade que tinham na altura em que fizeram parte dessa equipa do levantamento português de toda a arquitetura popular, ou chamada vernacular, ou regional em Portugal, e que saiu o conjunto de 3 volumes, que ainda hoje vai talvez na 6ª ou 7ª edição,
que é editado pela Ordem dos Arquitetos, que todos nós, quando éramos estudantes de arquitetura, tínhamos que ter nas nossas casas para estudarmos por ali muito daquilo que nos era pedido em algumas aulas. E então eu comparei sempre um pouco isso. Como é que um homem sozinho, de forma muito isolada, de algum modo, entre aspas, o que eu vou dizer, solitário, consegue fazer um trabalho oceânico que se pode comparar a um trabalho de levantamento, e neste caso um levantamento da cultura de uma cidade, com tudo o que isto arrasta, com um levantamento cultural do património regional que nós temos em Portugal, mas que foi feito por uma equipa de mais de uma dezena de arquitetos que foram distribuídos pelas então chamadas províncias portuguesas. Para uns levantavam a Casa Serrana, que é a Casa de Trás-os-Montes, por aí fora até à Casa Algarvia, e mais tarde veio-se a pensar também na Casa da Madeira e na Casa dos Açores. Mas na primeira fase era o continente em si, português. E, portanto, isto, para nós que éramos miúdos a estudar arquitetura, tudo isto nos soava algo de muito valioso. E realmente, com o nosso amadurecimento, a nossa experiência, a nossa cada vez maior ligação à cidade, isto dá uma outra, ainda, digamos, exponencia essa já importância a dimensão dessa importância que nós já dávamos. E eu fechava aqui a minha introdução, que já vai longa, só para pôr aqui uma questão ao professor Hélder Pacheco, se quiser depois completar alguma coisa sobre estas senhoras, depois com certeza será bem-vindo, mas esta pergunta que eu lhe punha era um bocadinho diferente, é um pouco a puxar agora para algo que nos preocupa e que o professor já acabou de dizer, que até provavelmente já faz parte dos seus pensamentos no livro que está no prelo, que é o título que foi dado, e muito bem, é Porto, a cidade que nos une. Quando eu olhei para o título, gostei muito. Meu pai estava sempre a referir, o Porto chama-se assim, o Porto é muito nobre e real e invicto da cidade de Porto. Eu era miúdo, já ouvi o meu pai, que era ferrenho pelo Porto de cidade existe. Mas em que medida é que, será mesmo assim, hoje o Porto ainda é a cidade que nos une, ou são as pessoas do Porto e a sua cultura tentam ou que resistem à globalização e que continuam a unir o Porto, em gestos simples como este aqui hoje e em gestos, esperemos, no presente e no futuro, com maior dimensão e maior abrangência até do que este. Porque realmente, quando se vê que o Porto está a perder identidade, porque as pessoas, os locais, moradores originais desaparecem do Porto sob a pressão turística, peço desculpa pela expressão tão pouco elegante, são chutados dos seus bairros onde viveram gerações inteiras, onde nasceram, muitas vezes viveram até à velhice, e tudo o resto que hoje, como sabemos, vamos à Baixa do Porto, aquele Porto antigamente que eu recordo-me quando era criança, a minha avó ainda dizia eu vou ao Porto, isso é verdade realmente, e que eu não encontro esse Porto do meu tempo de criança quando ia ao centro do Porto. Portanto, a questão é, será que o Porto ainda nos une, ou é o nosso esforço daqueles que andam aqui preocupados com estas, e os maiores pensadores e escritores que têm feito esse trabalho? É uma pergunta, enfim, se calhar não tem uma resposta fácil, nem rápida, mas é talvez aquilo que mais nos preocupa, pelo menos aos urbanistas. Procurando responder, temos que ir atrás. Temos que puxar atrás como no televisor. Puxar atrás o filme. O Porto há uma doença que tem corroído o Porto nos últimos 50 anos, que se chama despovoamento. Em 1983, o Porto tinha 330 mil habitantes. 330 mil habitantes. O plano do arquiteto Ozel, que é de 62, o arquiteto Ozel elaborou o primeiro grande plano de urbanização da cidade, plano diretor. Previa para 2000 meio milhão de habitantes para o Porto, 500 mil. Ora, se o Porto em 83 tinha 330 mil, faltavam 170 mil para ter o meio milhão em 2000.
Portanto, aquilo que seria o desenvolvimento lógico, harmonioso da cidade, era continuar a crescer. O que acontece é que hoje tem 230 mil. Quer dizer, além de não ter atingido 500.000, ainda perdeu 100 mil. E pode-se dizer, são os maus fados, são as bruxas más, é o terreiro do Paço o responsável. Bem, bruxas e maus fados temos que pôr de parte. O terreiro do Paço, esse tem algumas responsabilidades, mas é sobretudo erros de gestão da própria cidade. Isso traduz-se... Qual é a responsabilidade do terreiro do Paço? Chama-se congelamento das rendas. O congelamento das rendas, que é feito no tempo de Salazar, que é as rendas não poderem ser alteradas, compreende-se numa sociedade onde a inflação quase não existia e a desvalorização da moeda não existia, praticamente. O escudo era uma moeda forte. Congelaram as rendas. O que é que acontece? Havia na Baixa, em 31 de janeiro, ou nos Clérigos, habitações que estavam a pagar, e como as rendas não foram descongeladas, mesmo depois do 25 de Abril, custou descongelar, houve donos de casas que durante 20, 30, 40 anos recebiam 80 escudos, 100 escudos, não sei se ainda se lembram o que são escudos, 150 escudos de renda. Abandonaram pura e simplesmente. A casa pode cair à vontade porque não vale a pena fazer nada. Os velhos inquilinos ficaram lá até morrer e os senhorios pura e simplesmente abandonaram a casa. A Baixa e o centro histórico despovoaram-se quase por completo. O centro histórico há 30 anos, a Sé e o Barredo. Bem, eu entrei no Barredo para verem a situação da cidade. Eu entrei no Barredo pela primeira vez depois do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril, o Barredo era um gueto completo. E para se saber bem o que era o Barredo, do ponto de vista social, do ponto de vista humano, basta ler o Padre Américo. O Padre Américo é a melhor testemunha sobre a situação do Barredo. Ele tem um livro que se chama Barredo. Terra de heróis e de mártires. É o subtítulo. Pronto, portanto, houve erros de gestão da cidade. Designadamente, não ter começado com a reabilitação urbana a zona da Ribeira esteve para ser toda demolida. Toda demolida. Havia um projeto, aliás, do arquiteto Osel, para o Barredo, que era construir no Barredo um silo alto como o do Sá da Bandeira, para que os automóveis que viessem de gás estacionavam ali e as pessoas apanhavam elétrica e iam para os empregos. O Barredo esteve por um triz para ser demolido. Se o Barredo tem sido demolido, o Porto não era património da humanidade. Pronto. Há dois homens a quem se deve a não destruição do Barredo. Um chama-se Fernando Távora e outro Viana de Lima. E um terceiro que é esquecido, que era vereador da Câmara, também arquiteto, que era o arquiteto, o Carlos Loureiro. Pronto. Mas sobretudo o arquiteto Távora. Porque no último momento em que, antes de começarem a destruição do Barredo é a destruição da Ribeira, praticamente. Era a Ribeira de uma ponta à outra ser destruída, ser demolida e substituída por imóveis modernos e um silo alto. Mas o Presidente da Câmara da época, que era o Dr. Pinheiro Torres, deve ter tido um sobressalto, qualquer coisa, ou uma fada positiva, que durante a noite deve ter... Uma fada boa. Deve ter iluminado, que pensou, antes de mandar demolir aquilo, foi encomendar um estudo sobre o que fazer. E chamou o arquiteto Távora. Em boa hora. Que disse, nem pensar em demolir isto. Têm que pensar em reabilitar isto. Pronto. E a reabilitação do Barredo depois com o Croar foi um sucesso. Sim. Foi um sucesso. Portanto, há erros de gestão da cidade
associados a conjunturas nacionais que levaram a esta situação deprimente de uma cidade que perdeu população. Muitos dos meus melhores amigos portuenses vivem hoje em Hermesinde, em Gaia. Eu, quando falo com alguém, pergunto sempre: olha, moro em Gaia. Eu já nem pergunto onde é que mora no Porto, pergunto onde é que mora em Gaia. Pronto. Este é um dos grandes desafios que o Porto vai ter que enfrentar. E vai ter que enfrentar como repovoar uma cidade. Pronto, é evidente, repovoa-se uma cidade construindo muitas habitações. Se mandasse, eu no meu próximo livro tenho fotografias do quartel de Serpa Pinto, fotografias da VCI, que é o maior crime contra a cidade neste momento, fotografias da manutenção militar. Na manutenção militar cabem à vontade 300 casas. Está a falar lá embaixo no Fluvial. No Fluvial. E em Serpa Pinto, o projeto já está feito. O projeto já está feito. Eu já o publiquei no meu livro, no último livro. Estão previstas 400 habitações. Portanto, é preciso criar rapidamente habitações, mas não é criar habitações de qualquer maneira, com arquitetura de qualidade, porque já a qualificação da cidade também passa pela sua estética. Quer dizer, uma cidade como o Porto, com o património, que é património mundial, só pode aceitar-se. Eu sou partidário, por exemplo, de construir moderno no antigo. Para mim é pacífico. Isto põe completamente em órbita os meus amigos conservadores, quando eu digo isto. Porque eu depois digo, na Ribeira há Idade Média, ainda há lá uma torre medieval, há muito século XVIII, muito século XIX, há algum século XX, e eu pergunto, e o XXI? Portanto, cada século tem o direito de introduzir. Agora, o que é preciso é ser uma introdução de grande qualidade. Exato. E isso é o papel dos arquitetos e da Câmara. E, portanto, é preciso criar rapidamente habitações no Porto. E quer nos custe, a mim não me custa nada aceitar, o Porto vai ter que receber muitos imigrantes. Porque nós não temos mão de obra. Eu, quando falo em imigrantes, não é virem para cá, como fizeram os ingleses ou os franceses, aquilo que eram as profissões desclassificadas eram para os imigrantes com I. Era para os que vinham de fora. Não, eu estou a falar de imigração qualificada. Quando os meus amigos dizem a gente vai à Baixa e já não ouve falar português, a mim isso não me espanta nada, porque se não fosse o turismo, a estas horas, o Porto era uma cidade super decadente no plano europeu. Basta pensar como estava Mousinho da Silveira, ou como estavam partes da Ribeira, onde não vivia ninguém e onde a arquitetura estava a cair de velha e de podre. E, portanto, esse é o grande desafio que o Porto tem pela frente. Quanto à identidade, eu movo-me num círculo que não é um círculo que possa dar uma resposta completamente correta a isso, porque o círculo em que eu me movo é um círculo muito portuense, de gente que eu faço parte de um grupo dos amigos dos Tascos, por exemplo. O grupo dos amigos dos Tascos é, por excelência, um grupo de portuenses ferrenhos. A maior parte deles vive fora do Porto. Amanhã, sexta-feira, vai ser colocada uma placa de loja de tradição no Tasco Cunha, na Rua de Trás. Pronto. Amanhã vai ser apresentado, não sabia que era eu, amanhã vou apresentar o livro dos 60 anos da Árvore, que é uma instituição tipicamente portuense pela sua natureza. E, portanto, eu continuo a encontrar gente com um profundo orgulho em ser portuense.
apesar, é evidente que nós temos que pensar numa mudança de mentalidade. Eu já cá não estarei para assistir a isso, porque nós passeamos aqui nesta zona e o que encontramos aqui é uma cidade completamente nova. É uma cidade completamente nova que está aqui. E, na minha opinião, a maior parte do que se tem construído nesta zona é de qualidade. Estou a falar da arquitetura e da engenharia. É de qualidade. Felizmente. O Porto tem uma grande tradição. Os anos 30, por exemplo, na arquitetura do Porto, o Deco, são anos fantásticos. Depois há um período de decadência arquitetónica, que é o período do azulejo do quarto de banho, mas isso passou-se no país todo. A ideia que eu tenho é que, neste momento, a qualidade da arquitetura está a subir. Provavelmente porque há mais arquitetos, e mais arquitetos novos. Sabe-se mais. Eu não tenho dúvidas nenhumas que hoje sabemos muito mais do que há 30 ou 40 anos. Sabemos muito mais sobre tudo. E não pensam que eu tenho uma vida fácil, pelo contrário. Mas eu não tenho dúvidas nenhumas que nós vivemos apesar das guerras e apesar de tudo o que se está a passar internacionalmente, eu não tenho dúvidas nenhumas que viver hoje é muito melhor do que viver há 30 ou 40 anos. No 25 de Abril havia 30% de analfabetos em Portugal. E no limiar da República havia 75% de analfabetos em Portugal. O Porto era chamado pelo Dr. Ricardo Jorge, que foi um grande portuense, injustamente tratado. O Porto tem duas faces. Uma face muito solidária, que dá origem a uma brilhante tradição associativa na cidade, que faz parte da sua coesão social, o associativismo. Havia mais de 1000 associações na cidade no início do século XX. Mas, a par disso, é uma cidade também de indiferença. Nós conciliamos a solidariedade com a indiferença. Porquê? Porque isto é a cidade do liberalismo. Não podemos esquecer, aliás, toda a gente que se ufana de ser portuense devia ler um livro de um professor da Universidade de Braga, que é o professor José Manuel Lopes Cordeiro, que se chama 1820, que é um livro sobre a Revolução Liberal. Está lá tudo, inclusive com provas de quando a Revolução Liberal mudou o país completamente. A Revolução Liberal traz pela primeira vez para um país feudal, praticamente feudal, atrasadíssimo, a ideia de uma Constituição e de uma democracia e parlamentarismo, etc. Isto é 1820. Graças à burguesia portuense que prepara a Revolução. Pronto. A cidade tipicamente liberal, que é esta, eu vou-lhe já dar um exemplo do liberalismo tomado ao seu extremo. Houve uma grande discussão, não sei se aperceberam disso, eu faço há 20 e tal anos um dos meus trabalhos de escoteiro, que eu ainda não perdi esse hábito, é fazer parte da Comissão de Toponímia da cidade, que tem períodos de muito trabalho e tem outros períodos que dá pouco trabalho. Pronto. Já está uma reunião marcada para janeiro. E apareceu na Comissão de Toponímia um grupo de jovens, era o Dr. Miguel Veiga, que era um grande portuense, o presidente da Comissão de Toponímia. E apareceu um grupo de jovens a dizer que tinha questões a colocar à Comissão. E queriam ser recebidos. E ele disse, sim senhor, marcou-se, e apareceram 3, uma rapariga e 2 rapazes, que traziam um rol de reivindicações a apresentar à Comissão, com críticas. Algumas críticas
acertavam em cheio, outras não tinham razão nenhuma. Pronto. Então, eles propunham-se que queriam colaborar apresentando propostas de nomes para ruas do Porto. E o Presidente da Comissão disse: muito bem, marcamos, daqui por um mês apareçam com a vossa proposta. Eles, passado um mês, apareceram. E tinham 3 propostas. À cabeça vinha, uma das críticas que eles faziam é que havia pouco povo nas ruas do Porto. Pouco povo. Nomes de povo. O que é verdade, mas não é justo, porque não há figuras do populares que se salientem. Apareceu recentemente uma proposta da última carcajeira, que era a Dona Palmira, que vai ter nome de rua. As carcajeiras eram mulheres que subiam uma rampa que os animais estavam proibidos de subir. E subiam a rampa, muitas vezes grávidas, com 40 e 50 quilos às costas. E quando chegavam cá em cima, pousavam o molho, descansavam e depois iam a pé até Paranhos, até Ramalde, até à Foz, levar a carqueja. E algumas fizeram isto durante 50 e 60 anos. Portanto, isto é para terem uma ideia. Pronto, a Dona Palmira, houve uma proposta de atribuir o nome da última carcajeira e vai ter nome de rua. Então os jovens apresentaram uma vendedeira do bolhão muito famosa, que era a dona, não sei, não me lembro o nome dela, mas que tinha o problema, é que faz parte das regras do jogo da Câmara do Porto não atribuir nomes de pessoas vivas, para evitar as cunhas e as expressões, etc., porque Portugal não pensa que as cunhas foi só agora com as gêmeas. Isto é um país de cunhas, até se metem cunhas para ter nome de rua em vivo. Em vivo. E o Porto baniu isso. Primeiro morre e depois tem nome de rua. Pronto. E a dona, não me lembro o nome dela, que era uma vendedeira do bolhão. Eu não tinha dúvidas nenhumas em apoiar, só que estava viva. Pronto. O segundo nome era um travesti que tinha sido assassinado, que era a Gisberta. A Gisberta. A Gisberta era um travesti que foi assassinada da maneira... Nem os nazis assassinam assim. Ela estava tuberculosa e abandonada numas obras em Fernando Magalhães. Durante mais de uma semana, um grupo de adolescentes bateu-lhe, deu-lhe pancada diariamente. Diariamente ela era agredida. Já não tinha força para se defender. E depois, quando pensaram que ela tinha morrido, atiraram-na a um poço onde ela esteve em coma, provavelmente mais uma semana, até ser descoberto o corpo. Pronto. Isto foi o assassinato mais bárbaro que houve no Porto, provavelmente em todos os tempos. E os jovens diziam que ela devia ter, que era uma mártir, e que devia ter nome de rua. E isto deu uma grande, não queiram saber, a grande celeuma que deu dentro da comissão. Aquilo foi completamente dividido. Votaram a favor 2 pessoas e votaram contra 8. O que quer dizer que a cidade ainda não estava suficientemente amadurecida para perceber, porque um dos argumentos é o que é dar nome de rua a um travesti. Não, é dar... Eu depois explico melhor. Quem votou a favor? O Dr. Rui Moreira e eu. Ele, na altura, ainda fazia parte da comissão. Contra 8 votos. Foi eliminado. O terceiro nome dos jovens era o fundador do Futebol do Porto, foi logo aprovado. O António Nicolau Almeida. E, felizmente, a coisa resolveu-se assim e eles calaram-se porque, pronto, aceitaram. 10 anos depois, voltam à carga com a nova proposta da Gisberta. Vai novamente à Comissão de Toponímia e é novamente chumbado. Nessa altura já foram para aí 6 votos contra 5, qualquer coisa, a coisa já esteve mais equilibrada. Entretanto, as câmaras mudam, as comissões mudam
esta Câmara tomou posse e parte da comissão foi renovada. E entraram jovens. Entrou um grupo, 3 ou 4, mais jovem. E os outros voltam novamente à carga com a Gisberta. E vai à votação. E pela primeira vez, a votação dá 7-6 a favor da Gisberta. Porque os jovens todos votaram a favor. Pronto. Eu votei a favor nas três. Porquê? Porque numa cidade liberal, o liberalismo portuense quer dizer democracia. Eu não concebo uma sociedade que não seja uma sociedade democrática. E uma sociedade democrática tem que ser respeitadora de todos os valores humanos, a começar pela vida. E aquilo que fizeram à Gisberta é uma ofensa à cidade. Porque é uma ofensa aos sentimentos mais profundos de uma cidade liberal e democrática. E, portanto, a mim não me interessa que seja travesti ou deixe de ser. Ela é o símbolo da intolerância. E uma cidade democrática e liberal não pode aceitar a intolerância. A intolerância é inaceitável numa democracia plena. Não pode aceitar-se a intolerância. Eu até propunha o nome dela completo. Ela era Gisberta qualquer coisa. Tinha 3 nomes. E por baixo, vítima da intolerância. Porque o símbolo não é ser travesti ou não ser travesti. É ser vítima da intolerância, que é uma coisa que a cidade não pode aceitar. Pronto. E com uma votação de 7-6 é sinal que a cidade ainda mantém o seu espírito vivo. Ora bem, o tempo já vai longo, Sr. Professor. Não sei se o Dr. Luís Costa... gostava que alguém da assistência pudesse fazer uma pergunta. Era isso que eu ia dizer, se tivermos ainda tempo. Tem estado aqui só a ser bombardeado. Se houver questões aí da assistência, aproveitar estes últimos minutinhos. Eu fiquei com uma dúvida, o professor disse que a BCI era um atentado à cidade e eu fiquei muito curioso nessa frase, se pudesse explicar. Porque a cidade durante séculos teve uma muralha que separava a parte antiga, original, o burgo do exterior. Essa muralha foi derrubada e a cidade expandiu-se para fora da muralha. Essa muralha era um obstáculo ao desenvolvimento da cidade. Aliás, no século XIX, grande parte dela, infelizmente, foi demolida. Eu digo infelizmente porque era possível ultrapassar por cima a muralha, como Iorque está. A muralha de Iorque é muito maior que a do Porto, está lá toda intacta. Pronto, a VCI é uma verdadeira muralha que dividiu a cidade, cortou a cidade. Para terem uma ideia, as freguesias de Ramalde, Paranhos e Campanhã tiveram cerca de 300 demolições de habitações para a construção da VCI. Nós nos apercebemos desse impacto. E, além do mais, é uma verdadeira muralha que separou a cidade, cortou a cidade, havendo soluções. E uma solução óbvia, claro, o Terreiro do Paço será a última coisa. Nós ou elegemos um governo que seja favorável ao Porto, aliás, os tempos em que o Porto tinha lá governos, o melhor governo que o país teve foi um governo que foi quase todo do Porto. Foi o governo chamado setembrista em 1836, com o Passos Manuel à frente e o Garrett como o mentor ideológico do governo. Foi o melhor governo que o país teve até hoje. Pronto. Mas e a solução passa pelo trânsito de pesados. Aliás, esta Câmara é a proposta que tem para o governo. O trânsito de pesados ser deslocado para a CREP, como há uma CREL em Lisboa, e a VCI, pura e simplesmente, ser transformada numa espécie de boulevard urbano. Eu até aceito que na VCI futura isto vai ter que ser feito inevitavelmente, porque não é mais comportável o que se passa com a confusão que a VCI
provoca na cidade e provoca... porque muito do trânsito que passa pela VCI não tem nada a ver com o Porto, é trânsito de passagem. E uma cidade como o Porto é uma cidade pequena, tem 42 km². Não pode dar só luxo de ter um obstáculo destes a separá-la, porque ela está... A parte de cá da VCI é completamente separada da parte de lá. Ou então em alguns sítios, por exemplo, eu não compreendo como é que a Perlada, que era um dos melhores parques da cidade, uma das melhores quintas, provavelmente a melhor quinta da cidade, não ser em túnel. Se forem ver algumas cidades estrangeiras, o caso de Paris, por exemplo, Paris tem VCIs. Uma das coisas que me impressionou em Boston, que é uma cidade que eu acho muito interessante, é que para libertarem de trânsito o centro da cidade, que é um centro europeu, como qualquer cidade inglesa, o trânsito faz... Eu entrei em Boston no autocarro, num túnel, e quando saímos já estávamos em Cambridge, do outro lado. Cambridge é Harvard. É possível atravessar grande parte da cidade de Boston em túnel, poupando a superfície das autoestradas. Quer dizer, não tem nenhum sentido uma autoestrada a cortar uma cidade a meio. E eu, por mim, enquanto for vivo, já houve um vereador da Câmara que eu dizer que, numa reunião da Câmara, que eu estava a preparar, como os jovens que agora andam a pintar aí a EDP, não foi? Que eu estava a preparar um grupo para ir de picareta para a VCI começar. Porque a minha vontade às vezes é mesmo essa, porque eu acho que a minha opinião e da Câmara, aliás, a Câmara atual partilha desta opinião, é que a VCI é um inimigo estrutural para o bem-estar, a qualidade de vida, a qualificação urbana da cidade. Há mais uma pergunta do colega ao fundo. Eu queria que refletíssemos todos, e em particular o professor, sobre um aparente dilema do alojamento local, que por um lado renova e reconstrói algumas habitações degradadas da cidade, mas por outro lado afasta os nossos amigos para Gaia, para Gondomar, e que despovoa a cidade. A questão do turismo é uma questão, obviamente, de política da cidade. Eu sou a favor do alojamento local, mas deve haver uma política para ele. E tem que ser possível, do ponto de vista do planeamento da cidade, que a Câmara tem que fazer. Aliás, pela primeira vez há um pelouro de turismo na Câmara. Tenho um ano e tal só. Até agora não havia pelouro de turismo. Que está a planificar o desenvolvimento do turismo, que era um bocado anárquico, não é? Eu, no meu próximo livro, tenho um capítulo em que digo não há turismo a mais, mas Porto a menos. Porto a menos. O que é que eu quero dizer com isto? É que temos que evitar, nós temos os exemplos de Veneza, temos o exemplo de a pior cidade neste momento da Europa em matéria de problemas com o turismo é Amsterdão. E para terem uma ideia, a Câmara de Amsterdão limitou o número de visitantes estrangeiros a 20 milhões por ano. 20 milhões. O Porto este ano deve receber para aí 4 ou 5 milhões. Portanto, ainda há uma má para os 20 milhões. Pronto. A Red Street de Amsterdão tem 100 mil visitantes por semana. 100 mil visitantes por semana. Isso é o que se está a passar com o Porto entre a Praça e a Ribeira. Um dia destes, por semana, temos 100 mil visitantes ou mais. Pronto. O que é que eu quero dizer com Porto, não há turismo a mais, mas Porto a menos? Porque é preciso que os fluxos turísticos, quer dizer, os turistas que vêm para cá,
comecem a ter uma cidade que oferece muito mais condições do que o clássico da Praça à Ribeira, onde também se concentrou muito do alojamento local. Quer dizer que a Câmara não estava preparada e deve ter licenciado a mais, provavelmente. Agora, eu sou a favor do alojamento local, mas com regras muito rígidas e em certos sítios pura e simplesmente proibi-lo. Quer dizer, há zonas da cidade que não podem ter mais. O que abre caminho a que possam ser, por exemplo, a zona das Antas é, do ponto de vista de qualquer cidade moderna, uma zona magnífica. A zona das Antas que vai do Dragão até ao fim até Costa Cabral. Essa é uma zona magnífica, de qualidade urbanística, ambiental, etc. Não há turistas lá. O Marquês, que é outra zona magnífica da cidade, agora até oferece a subida à torre, que tem uma vista fantástica. Não há turistas no Marquês. Mas falta o pitoresco, que é uma qualidade urbana dos centros históricos, não é? Isso atrai muito o turismo. A não ser, como o professor diz, que se cria incentivos, estímulos, as pessoas não sei se poderem... será assim, porque uma das cidades com mais... Eu, se não vivesse no Porto, e isto não, o que eu vou dizer a seguir não é hermanço, nem hermanço intelectual, nem hermanço cosmopolita. A cidade onde eu gostaria mais de morar, viver, se não fosse no Porto, que é a minha primeira, era Nova Iorque. E Nova Iorque não tem propriamente a Ribeira, mas tem muitas outras atrações. O Porto tem a Foz. A Foz Velha é uma delícia. Aliás, no meu próximo livro tem um grande capítulo que se chama São João da Foz do Douro, uma vila na cidade. Que é retomar o conceito que os franceses introduziram, que é o conceito de village na cidade. Paris tem várias. Montmartre, por exemplo, chama-se village. Montmartre ainda faz uma colheita de vinho. Ainda lá tem uma vinha, com uma grande festa. O vinho que eles produzem é caríssimo. Pronto. Portanto, o que é preciso é criar atrativos na cidade, noutros sítios que não a Ribeira, para que as pessoas possam... São Lázaro, por exemplo, o bairro, um dos bairros mais fantásticos da cidade, que é chamado a Pata do Ganso, as ruas são assim. A Pata do Ganso é isto, que é aquele bairro entre São Lázaro e o Prado do Repouso, que é assim. A Pata do Ganso é desenhada nos finais do século XIX, antes de algumas cidades alemãs e o terem feito, alemãs e francesas, por um engenheiro, João Carlos Almeida Machado, um engenheiro da Câmara, modesto, que viu aquilo em Versalhes, por exemplo, e desenhou a Pata do Ganso no Bonfim. Essa zona está em ascensão neste momento. E é preciso realmente oferecer aos turistas outros atrativos para se espalharem mais pela cidade. Portanto, relativamente ao alojamento local, o que eu acho é que ele deve ser politicamente controlado. Professor, temos que fechar. Está um colega ali ainda tinha posto uma questão, se fizer o favor, só de forma muito rápida, se faz favor. Mais para reflexão. Tendo em conta os constrangimentos que o professor referiu relativamente ao terreno ocupacional só, e ao mesmo aos internos da cidade, qual é o entendimento do professor relativamente à melhor gestão administrativa do país? Quer dizer, regional, regiões, a divisão administrativa, nomeadamente. Eu vou-lhes dizer uma coisa que não é propriamente aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Eu não tenho assim um grande entusiasmo pela regionalização. A começar por isto, eu não sei bem o que é o Norte. O Norte é Aveiro. Eu, por exemplo, acho que Aveiro devia estar muito mais ligado ao Porto do que está. E ganhava tudo com isso. Estão a ver o que é o fluxo turístico da cidade para a Ria de Aveiro. Trás-os-Montes não tem nada a ver com Viana do Castelo. Portanto, para mim não é um norte, há vários nortes.
Desde logo, uma região administrativa como a Madeira ou os Açores do Norte não me diz nada. Aquilo que eu acho é que o Terreiro do Paço, isso vai ser muito difícil. Porque todos eles vão para... muitos deles não... Eu não tenho nada contra o povo de Lisboa, atenção, não tenho nada. O povo de Lisboa sofre na pele os mesmos problemas do povo do Porto. Os mesmos problemas. Vejam o que se passa com os hospitais. Não tenho nada contra o povo de Lisboa. Até pode ser benfiquista. Tenho tudo contra o Terreiro do Paço, que é uma arma asfixiante do país. Aquilo que eu defendo é uma honesta e decidida descentralização. Uma grande descentralização de competências para as câmaras, para as regiões. Agora, regionalização, eu francamente não... É um pouco indiferente. Eu queria era que houvesse muito mais competências fora do Terreiro do Paço. Bom, isto daria para estarmos aqui toda a tarde só sobre este tópico. Uma boa salva de palmas para o professor Alberto Pacheco. Muito obrigado pela sua gentileza. Podem crer que tive um grande prazer em estar aqui hoje. E nosso também foi, com certeza. Esperamos que se possa repetir mais vezes. Isto é saudável. Isto é saudável e é uma democracia e uma cidade liberal a funcionar. Muito obrigado, professor. Muito obrigado.